sabemos que teremos uma limpa muito grande no Santos Futebol Clube, isso não é novidade para ninguém. Eu tenho chamado essa limpa de 3.0. Mas o que me chama a atenção, Giovanni Afonso, informações que alguns colegas estão trazendo sobre essa limpa, né? E aí não é informação do Varanda, é informação de outros colegas, como é o caso, por exemplo, do Wagner Frederico, é que o Santos pensa em rescindir, inclusive com jogadores que possuem renovação automática. É isso, Giovanni Afonso? O caso de William Bigode, o caso do próprio jogador Gil e do Juliano. Esses jogadores estariam também nesta lista de dispensa e o Santos arcando com os valores rescisórios, porque, veja, a partir do momento que o jogador tem contrato e tem renovação automática, existe uma cláusula rescisória aí. Esses valores não são baixos, hein, Giovanni Afonso? Esse jogador, o caso do William Bigode, a história mudou, Giovanni Afonso? O rumo da história mudou? Agora o Santos não quer mais o William Bigode? E o Juliano? O Juliano também não fica? O Gil, se vai se aposentar ou não é um problema dele. O Santos também não quer mais o Gil? É isso, Giovanni Afonso? É isso, Marcão. O Santos pretende fazer uma limpa muito grande visando a próxima temporada. E essa limpa não se refere a apenas jogadores que estão encostados ou aqueles jogadores que voltam de empréstimo. Até atletas que são titulares, que fizeram participação importante nessa campanha da Série B, muitos desses podem rodar, podem ter os seus contratos rescindidos nos próximos dias, Marcão. Claro que é muito difícil adivinhar nome, Marcão, ali ficaria mais no ramo do rumor do que propriamente de uma informação concreta. Alguns amigos, jornalistas, alguns colegas trazem o nome do William Bigode, trazem o nome do Juliano, o Gil, Marcão, é um caso muito interessante porque o Santos brigou a temporada inteira para tentar convencer o Gil a ficar, e agora que ele quer ficar, o Santos parece não querer mais que o Gil permaneça para a próxima temporada, muito mais pela idade e também pelo valor que seria investido, seria cerca de 500 mil reais. Então, Marcão, eu tentei ir atrás do contrário. Quais jogadores devem ficar? Porque o restante, Marcão, o Santos vai tentar uma negociação aqui, uma transferência acolá, já entrou em contatos com alguns empresários, né, ali para ver se alguém conseguia ajudar nessas negociações. Então, Marcão, eu tentei ir atrás daqueles que devem ficar. E quem deve ficar para a próxima temporada? Gabriel Brazão é um jogador que deve ficar. Luan Pérez é um jogador que deve ficar. Gonzalo Escobar é um jogador que deve ficar. A dupla de volante, João Schmidt e Diego Pituca, são jogadores que devem ficar. E na frente, Otero é um jogador que o Santos vai buscar renovação, e o Guilherme. O restante, Marcão, qualquer um desses jogadores restantes, claro, tirando os meninos da base, que aqui eu nem considerei a base, que obviamente o Santos vai ficar com toda a garotada, mas falando de jogadores experientes, tirando esses 7 que eu citei, Brazão, Luan Pérez, Escobar, João Schmidt, Pituca, Otero e Guilherme, tirando esses, o Santos deve procurar um outro clube e para esses jogadores e começar do zero um elenco para o ano que vem, visando todas as competições de 25, Marcão. Alguns jogadores chamam a atenção que não estão nessa lista, né, Giovanni? O Wendel Silva, por exemplo, que é um jogador que foi recém-contratado pelo Santos Futebol Clube e tem contrato de empréstimo até o meio do ano que vem. Não acho que o Wendel Silva fez uma trajetória ruim no Santos Futebol Clube. Talvez não brilhou os olhos, mas também não foi ali um destaque negativo nesse período. O fato é que todas essas mudanças, elas geram custos altíssimos ao clube, né? Por isso que é preciso ter muita cautela com esse tipo de informação, porque são rescisões que precisam acontecer. E veja, muitas delas, Giovanni Afonso, o Santos vai tentar recolocar esses jogadores em outros clubes, né? Por exemplo, você tem jogadores no Santos Futebol Clube que não interessam ao Peixe, mas podem interessar ao mercado. E aí você evita uma rescisão unilateral. Porque você rescindindo de forma unilateral, você é obrigado a pagar todos os valores do contrato. Se esses jogadores não aceitarem um acordo, veja o caso do Julio Furt. O Furt, o ano que vem, ganhará R$1.300.000, Giovanni Afonso. Eu não vejo nenhum clube brasileiro ou de fora pagando esse valor ao Furt. Quem que vai pagar esse valor ao Furt? E o Furt vai abrir mão desses valores?
por mais que ele esteja bem financeiramente, vocês acham mesmo que o Furt vai ser bonzinho ao ponto de abrir mão desses valores? O caso do Morelos. O Morelos, no ano que vem, volta a ganhar R$900 mil por mês. É um valor que é impraticável lá no Atlético Nacional. Vocês acham mesmo que o Morelos vai olhar para o Santos e falar, pô, que legal, Santos. Realmente entendo a situação de vocês e vou rescindir, vou receber só metade daquilo que eu tenho para receber. Não vai. O senhor Patrick McDonald, Giovanni Afonso, que não tem mercado em lugar nenhum. Então, veja, alguns pontos importantes, Giovanni. O Santos pode tentar se livrar desses jogadores. Acho isso muito válido. Agora, não achem que o Santos vai se livrar de pelo menos pagar parte do salário desses atletas. Não tem como. Das duas, uma. Ou o Santos cede esses jogadores para outros clubes e paga uma parte dos salários, ou rescinde de forma unilateral e arca com os custos totais do contrato que falta, ou encosta esses jogadores, Giovanni Afonso, e continua pagando o salário. Então, é uma sinuca de bico e são valores altíssimos, viu, Giovanni Afonso? Tem muita bucha para resolver essa diretoria, o que nos faz ficar preocupado, porque grande parte do dinheiro que poderia ser destinado à compra de jogadores, a investimento no futebol, pode ser destinado à rescisão de atletas que foram contratados e que não deram resultados. E o Galo? O Galo continua, Giovanni. Exatamente, né? O responsável por boa parte dessas contratações segue no cargo, né? Mas essa questão de limpa de elenco, Marcão, é sempre muito complicada e é um assunto delicado, porque não é fácil se livrar de um jogador. Você foi muito feliz, Marcão. Não é simples, não é, opa, eu não quero mais contar com o Juliano para a próxima temporada. Vem cá, Juliano, tal, contrato rescindido, bora pro outro. Não é tão fácil assim. Se o Santos quer rescindir, o Santos tem que arcar com boa parte do contrato do jogador. Se não vai rescindir, vai ter que emprestar ele para algum lugar, porque eu não vejo clubes interessados em comprar um jogador como o Juliano. Então é tudo muito complicado. Não é porque nós trouxemos aqui, né, que tirando aquele grupo de 7, o resto deve ser negociado, que eles vão ser negociados. Veja só, Marcão, a diretoria fez uma limpa no começo deste ano, mas não foram todos os jogadores que foram embora. O Santos não conseguiu se livrar do Morelos na ocasião, o Santos não conseguiu se livrar do Vladimir, que tem contrato por mais um ano com o Santos Futebol Clube. O Santos não conseguiu se livrar do Alex Nascimento, não conseguiu se livrar do Luiz Felipe, do João Lucas, do Lucas Barbosa. Esses jogadores ainda têm contrato com o Santos e vão retornar de empréstimo. Então é tudo muito complicado, Marcão. O Santos ali acabou se enrolando mais uma vez, porque já era um clube todo enrolado, um clube inchado, recebido do André Sueda, mas o Santos, com contratações como a do William, com contratações como até o do próprio Gil, que é um jogador de mais idade, também acabou se enrolando nesses casos, Marcão. Então vai ser um trabalho muito árduo até o final do ano. Claro, Marcão, no mundo ideal, a diretoria gostaria de limpar todo esse elenco e ficar só com a garotada e com um ou outro jogador ali mais experiente, e aí sim montar um elenco do zero, mas a gente sabe que é muito difícil de acontecer. Então, olhando para o grupo, ali pelo menos metade deve sair, mas a outra metade deve ficar, seja sendo emprestado ou até mesmo ficando no grupo ali como reserva ou até mesmo afastado. Tem muita água para rolar, viu, gente? Tem muita água. Quando vocês visualizam esse tipo de matéria, esse tipo de informação, né? O Santos vai limpar X, quantidade X de jogadores. Entenda o seguinte, teve até um varandeiro que colocou aqui, eu vou puxar aqui o nome do varandeiro, que eu achei interessante a fala dele. Um abraço pro Rod Santista, grande abraço para você, Rod. Cadê aqui a fala do nosso amigo varandeiro, que eu achei muito interessante. O Santista 10, né? Não sou economista, tem que mudar mesmo. Eu acho legal, viu, você não ser economista, Santista 10, mas eu espero que você, o dia que chegar um transfer ban, você não questione. Se o Santos eventualmente tiver quebrado, como já teve várias vezes, que você não seja o primeiro a chamar os nossos dirigentes de incompetentes, de irresponsáveis, né? Porque a gente precisa começar a entender a engenharia financeira para se rescindir contrato. Não é tão simples assim, meu amigo. Por exemplo, o Yusufa, se eu quiser devolver para o Almarquia e o Almarquia não quiser aceitar,
eu tenho que pagar o Yusufa do contrato que lhe resta. Eu posso tentar conversar com a Aumarquia, falar, Aumarquia, vem cá, vocês querem o Yusufa? O cara não se deu bem aqui, não se adaptou, não gostou da areia da praia. Vocês recebem o Yusufa de volta antes do meio do ano? Ah, Santos, eu recebo, ok. Eu mando o Yusufa pra lá. Se os caras não quiserem, não tem qual é, meu amigo. Tem que pagar. Tem que pagar. O caso do Patrick não tem jeito. E aí, você vai fazer o que com o Patrick? O jogador não é mais do Atlético Mineiro. Compramos o Patrick, 3 anos de contrato. A primeira parcela da compra, ela começa em maio. Em maio, 400 pau por mês. E aí, você vai falar o que pro Atlético Mineiro? Muito obrigado? Tô devolvendo o Patrick com um lanche na mão? Não vai, cara. Não vai. Então, não é simples. O Furt, por exemplo. O Tomás Rincon. E aí, o que você faz com o Tomás Rincon? Tomás Rincon tem contrato com o Santos até 40 anos. Você vai chegar pro cara e falar, Tomás Rincon, muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. E optamos aqui, fizemos uma análise, estamos rescindindo o teu contrato. O Tomás Rincon tem 2 anos e meio de contrato ainda pela frente, Giovanni Afonso. E tem lá 15, 20 milhões de reais a receber do clube. Então coloca aí 20 milhões do Tomás Rincon, 25 milhões do Furt, 25 milhões do Morelos. Vocês já fizeram essa conta, não? Tá quase 100 milhões de reais, meu amigo, de rescisão. Então não é que o Santos... o Santos não quer mais os jogadores e vai mandar embora. Não é assim, hein? Não é assim. Então fiquem atentos. Por mais que você não seja economista, Santista 10, fazer 1 mais 1 dá pra fazer, não dá não? Colocar um ali, pode ser com o dedinho, pode ser no lápis. É bom fazer, hein? É bom fazer. É bom fazer pra depois não se surpreender. Mas a grande verdade é que as mudanças vão acontecer, Giovanni Afonso, mas tem que todo mundo ter claro que tem muitos contratos longos. E o Galo, nada de mudança no departamento de futebol, o Galo segue firme. E o Paulo Brax, por onde anda o nosso Paulo Brax, Giovanni Afonso? Então, Marcão, eu tava conversando até com alguns colegas sobre essa situação do Galo, né? Era até de forma unânime, todo mundo tinha essa informação de que a batata do Galo ia assar junto com o Carille, né? Ali era nítido que o Carille seria mandado embora e o Galo iria ser mandado embora junto. O clima não é bom com o Marcelo Teixeira, mas o tempo tá passando, o Galo tá ficando, ele tá participando do planejamento de 2025, Marcão. Então o cenário de hoje é que o Galo vai ficar pro ano que vem. Acho que não tem, talvez, mais tempo para demitir. Claro que existem informações que o Galo tá mostrando lista e o Marcelo não tá aceitando, e esse clima ruim não é de hoje. Mas pelo andar da carruagem, Marcão, a tendência é que Alexandre Galo continue do Santos, continue como executivo de futebol e o Paulo Brax como CEO, como seu chefe. Falando um pouquinho do Brax, o Brax esteve nesta última semana, Marcão, na Europa, mais precisamente na Suíça, realizando ali um trabalho de curso, né? Ele estava recebendo um curso da UEFA sobre gestão ali, algo bem bacana. Já voltou ao Brasil, mas é o Brax que está participando das negociações com técnicos, por exemplo. É ele que está tomando conta. Se precisar viajar, ele que vai viajar. Inclusive, nessa viagem que ele estava, o Galo estava de prontidão, que se precisasse dele, ele iria se locomover ali mesmo na Europa, principalmente para Portugal, para tocar as conversas com o Luiz Castro ou com o Pedro Caixinha. Então esse é o cenário dos executivos do Peixe, Marcão. O Galo balança, 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 mas não cai, enquanto que o Paulo Brax está lá viajando para todos os cantos do Brasil e trabalhando na procura de um novo técnico, Marcão.